Dizer que atentamente acompanhei aquilo que foram os pronunciamentos infelizes da veneranda juíza Lúcia Ribeiro e dizer que aquilo que anteriormente havíamos debatido, eu previa que o acórdão seria alinhado nos termos que ela de facto apresentou. Porquanto, nos termos do que estabelece a Lei 2/2022, de 21 de janeiro, e se compulsarmos o artigo 6º desta Lei Orgânica do Conselho Constitucional, os atos anteriores praticados pelo Conselho Constitucional, que se consubstanciavam em ouvir os partidos políticos, não integravam as competências do Conselho Constitucional. Isto de tomar café com os representantes legais dos partidos políticos, ou seja, os mandatários dos partidos políticos, não é uma competência, não é uma atribuição do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, nos termos do que estabelece a linha F e a linha D do artigo 6º da lei 2/2022, de 21 de janeiro, Lei Orgânica do Conselho Constitucional, competia o Conselho Constitucional compulsar aqui as irregularidades que foram verificadas em todo o processo eleitoral e que foram previamente impugnadas pelos partidos políticos. Portanto, a matéria de facto em sede do direito eleitoral, este Conselho Constitucional, nas vestes de um tribunal eleitoral, tinha como função, como atribuição, compulsar a matéria de facto que deu origem ao conflito eleitoral e não apreciar aquilo que são as posições dos partidos políticos. Por esta razão é que, quando eu vi a doutora Lúcia Ribeiro, ao ouvir os partidos políticos, certamente fiquei com a sensação de que este Conselho Constitucional estava a fazer opções que estavam à margem daquilo que eram as suas competências do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional. Portanto, a partida, se esta audição prévia que ocorreu entre o Conselho Constitucional e os partidos políticos, sendo ela inconstitucional e sendo ela matéria que serviu de fundamento para composição do próprio acórdão que foi hoje proferido, logo este acórdão do Conselho Constitucional é também inconstitucional porque viola a Constituição da República de Moçambique e viola também a lei orgânica do Conselho Constitucional, porquanto carregou-se para a feitura do juízo final aspectos que foram colhidos em sede de debate de café entre o Conselho Constitucional e os partidos políticos. Por um lado. Por outro lado, competia aqui o Conselho Constitucional a apreciar as diferentes e múltiplas irregularidades que foram juntas ao processo de impugnação das eleições. Estou aqui a fazer referência à questão do enchimento de urnas, estou aqui a fazer referência aos incidentes que ocorreram na província de Gaza, os incidentes que ocorreram na província do Cabo Delgado e outros incidentes eleitorais que foram previamente reclamados pelos partidos políticos. Portanto, hoje o Conselho Constitucional veio apresentar uma posição que se distancia do princípio da legalidade eleitoral. Porquanto diz bem a comunicação, ou seja, o acórdão do Conselho Constitucional, que a Frelimo, à primeira vista, naquilo que foi, portanto, a decisão preferida pelo Conselho Nacional Eleitoral, que ela havia vencido com 70% dos votos. Hoje, o Conselho Constitucional apresenta-nos que a Frelimo venceu com 65,17% dos votos. Significa que nós temos 5% de votos que constituem a Ação Nacional Eleitoral, o que significa que as irregularidades processuais eleitorais ocorridas em primeira instância produziram uma alteração dos resultados eleitorais. Estamos aqui a falar de uma irregularidade relevante que se consubstanciou na alteração dos resultados finais. Ora,
havendo uma irregularidade grave, uma irregularidade relevante que altera os resultados do processo eleitoral, serve de fundamento bastante para a anulabilidade, portanto, do processo eleitoral no seu todo. Ou seja, o que se procurou aqui, o Conselho Constitucional, foi suprir as insuficiências que se verificaram no processo eleitoral. Mas esta não é competência do Conselho Constitucional. É só compulsarmos aquilo que dispõe o artigo 6º da Lei 2/2022, de 21 de janeiro, Lei do Conselho Constitucional, Lei Orgânica do Conselho Constitucional, e vamos ver que este exercício feito pelo Conselho Constitucional não integra aquilo que são as suas competências. O Conselho Constitucional devia aferir aqui, sim, aquilo que são as impugnações, as reclamações e olhar para a perspectiva, portanto, da relevância ou da irrelevância, portanto, das mesmas em sede dos resultados. Mas o próprio Conselho Constitucional veio produzir provas contra si próprio, porquanto a Frelimo tinha 70%, portanto, dos votos em sede da primeira comunicação da Comissão Nacional Eleitoral, e agora a Frelimo aparece com 65,17% dos resultados. Ora, isso demonstra de forma clara e inequívoca de que a comissão, ou de que o Conselho Constitucional agiu, portanto, numa situação de distanciamento do que concerne aquilo que é o princípio da legalidade eleitoral, e certamente que estes resultados vêm demonstrar, mais uma vez, que as instituições da República de Moçambique não estão ao serviço da República, mas sim estão ao serviço dos interesses, portanto, da Frelimo. E aqui assiste a legitimidade dos cidadãos, nos termos que estabelece o artigo 60º da Constituição da República de Moçambique, de, portanto, oferecerem resistência, porquanto esta disposição constitucional consagra aqui o direito de resistência sempre que as autoridades legalmente constituídas pratiquem atos que colidem com os interesses legítimos e legalmente protegidos dos cidadãos. Penso que é legítimo que os cidadãos possam manifestar a sua indignação, é legítimo que os cidadãos possam manter as suas posições no que concerne ao exercício do direito fundamental de manifestação, previsto nos termos do que estabelece o artigo 51 da Constituição da República de Moçambique, mas também é legítimo que os cidadãos possam efetivamente enviar uma mensagem, sobretudo à sede da União Europeia em Moçambique e junto também da Embaixada dos Estados Unidos da América, porquanto o Ocidente, em certa medida, Ok, estamos com problema de não net. deixa de ser cumprido na República de Moçambique. E eu penso que a Quitera está certa, porque existe aqui um conjunto de princípios universais em matéria de processo eleitoral que deviam ser observados, mas aqui o Conselho Constitucional não observou nem o princípio da legalidade eleitoral, nem o princípio da imparcialidade, nem o princípio da equidistância, nem, portanto, aqui o sacrossanto princípio da legalidade. O Conselho Constitucional centrou a sua atenção em encontrar um meio termo, tendo em atenção que as decisões por ele proferidas, elas são, portanto, irreversíveis, ou seja, elas são irrecorríveis. E nesta altura, a Frelimo tem todas as condições, então, para mais uma vez submeter os moçambicanos a uma governação daquela que nós assistimos nos últimos 49 anos. O direito de resistência é um direito de matriz constitucional e os moçambicanos podem fazer este exercício para opor-se, portanto, àquilo que são os próximos atos a serem praticados por este governo ilegítimo da Frelimo. Ok.